especialmente nesse período em que nós estamos sendo convidados a fazer uma reflexão sobre o que nós fizemos esse ano, o que nós deixamos de fazer nesse período em que nós somos convidados a verificar e fazer uma análise de todas as nossas ações, de verificar se nós estamos tendo ações positivas, não só para conosco. O amor próprio é importante, mas fazer com que ele extrapole de si para alcançar o outro. O que eu estou fazendo pelo meu próximo? Estamos na época de Natal. E Jesus veio com uma grande lição: o compromisso de fazer o bem. É por isso que a reflexão de hoje, que eu tenho justamente um pouco sobre o Natal, mas também sobre o compromisso de nós fazermos o bem. Aos irmãos médiuns que gostam de estudar, quem quiser saber o que é ser médium, esse é o livro modelo, que é o legado de Paulo de Tarso, o médium do Cristo que se modificou a partir da própria presença do Cristo na cidade de Damasco, né? E a nossa reflexão é sobre o 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E em Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome do Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Vejam o convite que nós recebemos, especialmente nessa época do ano, para nós fazermos uma reflexão sobre as leis divinas. Nós somos embaixadores do Cristo. Nós somos edifício de Deus. O que o embaixador do Cristo é convidado a fazer? O que faz o embaixador? Estimula, orienta, encaminha. Olha o embaixador dos outros países que vem no Brasil, o que ele vem aqui? Conhecendo a diplomacia de como o Brasil trata os brasileiros, a lei brasileira trata os que aqui vivem, o embaixador vem com o compromisso de se aguçar nesse conhecimento para poder transferir àqueles seus que vêm dos seus países. Boa noite, seja bem-vindo. Tem lugar aqui pequeno. Pode vir aqui, tem 2 lugares aqui. Vocês vão lá dentro também, não tem problema. O embaixador é que toma a forma, que toma conhecimento, se inteira. Bom, aqui no Brasil, a mulher tem liberdade de se vestir. Ela anda de calça jeans, camiseta, vai na praia de biquíni. Mas num país muçulmano, os muçulmanos que vêm para cá acham isso tudo muito estranho. Então onde é que eles vão correr? Na embaixada, procurar saber como é que é. Se nós somos embaixadores do Cristo e somos convidados por Paulo de Tarso a ser embaixadores do Cristo, nós somos convidados a tomar conhecimento do Evangelho de Jesus, para poder, em primeiro lugar, aplicar ele para nós mesmos. E a partir, não só do conhecimento para aplicar ele, mas exemplificando na vida, nós também passarmos a ter esse compromisso no trabalho do bem com o Evangelho de Jesus. Então, quando a Bíblia é uma maravilha, mas para quem sabe extrair o que ela tem do ponto de vista psicológico, transpessoal, ou seja, aquilo que transcende a pessoa, que consegue fazer valer para o todo.
Não a letra morta daquele que lê: ah, eu sou embaixador do Cristo, quer dizer, eu estou embaixo do Cristo. Sempre vamos estar abaixo dele. A hierarquia espiritual, com certeza. Mas ele sempre vai estar ao nosso lado quando nós tomarmos consciência do que é ser embaixadores do Cristo. Quando nós tomarmos consciência que o edifício do Cristo não é essa salinha, não são as igrejas, mas o edifício de Cristo é a nossa exemplificação, transformando o Evangelho no exemplo de aplicação para nós e ao próximo. O que quereis que vos façam? Façam vós outros também. E se nós olharmos, por exemplo, Zoroastro já dizia: não faça aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Alguns milênios antes de Jesus. E Jesus veio e transformou isso. Transformou como? Transformou o não pelo sim. Jesus disse da forma proativa: faça aos outros aquilo que tu queres que eles te façam. E completou com uma sentença magistral de 7 palavras: a cada um segundo as suas obras. Essa é a sentença sublime que o grande juiz que caminhou entre nós deu para cada um, para que quando nós chegássemos do outro lado, nós não precisamos de julgamento. Nós já sabemos o nosso julgamento. O nosso julgamento vai ser exatamente segundo as nossas obras. O que nós somos convidados a fazer? A cooperação com o Cristo. Quando é que nós conseguimos cooperar com Jesus? Num primeiro momento, quando nós conseguimos aplicar o Evangelho a nós mesmos. Ah, Darcy, mas isso é difícil. Não tenha a menor dúvida que isso é difícil. Tanto é que o próprio Jesus Cristo já nos advertiu quando ele disse: quem quiser vir após mim, tome a cruz em seus ombros e siga-me. Ou seja, ele não disse que ele ia carregar a cruz de ninguém. Tome a tua cruz sobre os ombros e siga-me. Ou seja, eu te mostro como se faz, eu te mostro como tu tem que fazer. Eu sou o caminho. Agora, ele não se garantiu de carregar a cruz de ninguém. Ele disse que a partir do momento que nós conhecêssemos a verdade libertadora, porque é que nós estamos passando por algumas situações, nós iríamos o quê? Nós iríamos descobrir que o nosso fardo é leve, que o nosso jugo é suave. E realmente é suave perto do fardo que o Cristo carregou. Ou é diferente? Quando nós temos uma enfermidade, nós... ai meu Deus, eu já estou doente de novo, né? O que eu vou fazer? A desgraça só vem para o meu lado. Nós só estamos colhendo o que nós já semeamos, o que nós já espalhamos, o que nós já plantamos. Cedo ou tarde nós vamos colher. Uns fazem essa colheita bem mais depressa, porque se sujeitam, se tornam as ovelhas mansas. Mas muitos preferem ser os cabritos, que se revoltam, que se angustiam, que reclamam, que pensam que tudo o que eu tenho recebido hoje é apenas injustiça. Jesus não trabalha por acaso, Deus não trabalha ao acaso, nem joga dados. Tudo é rigorosamente, meticulosamente estabelecido para que você, com aquelas situações, tenha uma oportunidade de aprendizado. Esse é o objetivo nosso, aprendizado. Tá?
O que significa ser um cooperador de Deus? Como nos ensina a primeira questão do livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus é o Criador de tudo. Quando nós somos co-criadores, nos chama a responsabilidade. Ah, Darcy, como que eu vou ser responsável? Sim, eu vou ser responsável pela criação de um ambiente mais sadio no local onde eu vivo, no local onde eu trabalho, na cidade onde eu vivo. Eu deixo de ser um co-criador, por exemplo, quando saio ali na rua e jogo o lixo, o toco do cigarro, o papel do picolé, o papel da balinha. Quando eu sou mal educado e jogo o chiclete mascado no chão e piso em cima para grudar, para ficar uma mancha escura. Nós somos co-criadores de toda a obra. Quando nós destruímos algo da obra dele, nós estamos deixando de ser co-criadores e ainda ser o quê? Destruidores. Então, o que as pessoas pensam é que a gente está apenas querendo, do ponto de vista, não, do ponto de vista, vamos dizer assim, da religião, não só da religião, mas do nosso cotidiano. O que é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer? É viver de acordo com o Evangelho todos os segundos. Tem coisa melhor que a pessoa possa fazer? Não tem. Ser um cooperador de Deus é nos tornarmos co-criadores. Isso somente é possível a partir do esforço na autotransformação, para nos aproximarmos do Pai, amando e cumprindo as leis que já estão escritas na nossa consciência. Quando a gente faz coisa errada, onde é que bate por primeiro? Na consciência, porque tu sabe que tu fez coisa errada. Tu falou que tu não devia, tu agrediu, tu julgou. Ah, mas Darcy, e quando eu esqueço desses detalhes de fazer essa análise? Mas não te preocupa. Quando chegar do outro lado, essa análise vai estar lá. No dia tal, nós escrevemos aquilo na página do nosso livro. O bem ou o mal que nós fizemos. Nós só podemos ler o que nós escrevemos na página do dia 3 de dezembro de 2014, aquilo que nós escrevemos. Aquilo que nós pensamos escrever, mas por preguiça nós não escrevemos, isso não vai estar lá. A não ser que tenha uma observação, deixei de fazer isso, o que é bem provável. Não é? A partir disso, vamos aos poucos nos tornando instrumentos de Deus. E isso é uma outra coisa. As pessoas, e eu vou repetir isso muitas vezes nas palestras, as pessoas correm atrás da felicidade. Eu quero ser feliz. Mas Jesus disse, a minha felicidade não é destino. Mas eu quero ser feliz aqui. Pois é, mas então vai te trabalhando, para que quando a felicidade estiver no mundo, você continue tendo o direito de estar aqui. Para que você não seja um dos que tem que ir para outro mundo, para começar tudo de novo, até que tu aprenda a usar o amor. Infelizmente, o joio e o trigo não vão ficar juntos na nova era. Aí vocês vão dizer, mas Darcy, tem tantas pessoas que agridem, que fazem o mal, que fazem isso, que fazem aquilo. Não tem problema. Cada um vai receber segundo as suas obras, e cada um vai, na separação do joio para o trigo, para o lugar a que estiver preparado. Se eu quero ser um médico, o que eu tenho que fazer? Estudar medicina. Estudar medicina. Se eu quero ser um servidor do Cristo, um dia, que hoje nós estamos sendo apenas, quem sabe,
sendo otimistas, bebezinho de colo nessa seara, né? Se um dia eu quero ser um trabalhador, o que eu preciso fazer? Preciso conhecer, preciso aplicar o Evangelho, preciso exemplificar, eu preciso testificar. Esse é o verbo correto. Testificar o Evangelho do Cristo. É essa meta que trazemos assinalada em nossa consciência. O que é? Nos aproximar de Deus. Como é que chega até lá? Como é que chega até lá? Fazendo o bem. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sempre viu bem, sempre viu mal. O julgamento, tu está falando desta vida e das outras. Existe vida por cima. Existe e vai continuar existindo. Tá? O que significa ser embaixador do Cristo? O que eu estou falando aqui é com base no livro do médico Alírio de Cerqueira Filho. Jesus é o caminho para a verdade e para a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas se Ele exemplificou, quem quiser ir ao Pai precisa seguir o exemplo dele, aplicar o exemplo dele para si mesmo. Nós não vamos pensando que Ele vai pegar cada um no colo e vai nos carregar até o Pai. Ele disse a cada um segundo as suas obras. Mas eu, Darcy, Ele não pode fazer um milagre por mim? Não. Realmente não pode, o milagre não existe. O milagre é a desculpa do preguiçoso. Por quê? Porque daí ele não precisa fazer nada. O Darcy, um desconhecedor de tudo, vai virar um sábio até amanhã cedo? Não. Eu tenho que ter uma obra para alcançar a sabedoria. Eu preciso amar de tal modo como Ele amou. Senão eu não vou seguir o caminho que Ele diz. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Posso fazer uma pergunta? Só um pouquinho, deixa eu concluir aqui. Portanto, o convite é para sermos embaixadores em nome do Cristo, para cooperarmos com Deus, a partir da autoconsciência de nossas exortações consistentes, resultantes de um processo de consciência e de autotransformação. Autotransformação. Não é os outros que são responsáveis pela nossa mudança. A cada um segundo as suas obras. A irmã vai fazer a transformação dela. O irmão lá vai fazer a transformação dele. E eu vou ser responsável pela minha. Não posso delegar nem para o filho, nem para a filha, nem para a esposa. Nem para o pai, nem para a sogra, nem para a mãe. É minha essa autotransformação. O compromisso de se mudar é de cada um. Tá? Pois não. Eu fui 4 anos na minha comunidade. Ministro. Sim. 4 anos. Sabe, ganhei em 4 anos. De glória, nada. E hoje eu tenho um piada de 5 anos para dizer, piada de 5 anos, faz 5 anos vamos mais na igreja. E tchau pra vocês. É isso que eu vou falar. A cada um segundo as suas obras. Não nos cabe julgar. A cada um segundo as suas obras. Busca da autotransformação. Esse caminho, não nos preocupemos, nós vamos passar por isso. É uma época em que as energias estão muito agitadas. Ele só está perdido. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós perdemos a sintonia com a realidade. Não é verdade? Quando nós nos distanciamos de Deus, nós perdemos a sintonia com a realidade. Deus é a grande sintonia. Então tem pessoas que acham que querem de alguma forma aparecer, porque elas não querem se mudar, elas não querem se transformar.
E aí, não, eu quero do meu jeito, porque tem que ser assim, porque eu quero assim. Quem sou eu? Lembra da mensagem de antes? Ninguém pode se jubilar pelo que sabe, pelo que faz, porque perto de Jesus nós não sabemos nada e nem fizemos nada. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, tudo o que nós temos é por misericórdia de Jesus e não por mérito nosso. E isso, quando a gente começa a compreender isso, isso já é um caminho para nos felicitar. Pô, o Darcy, o Taíco, o irmão Marcelo, são pessoas imperfeitas. Mas ao mesmo tempo que são imperfeitas, recebem por misericórdia de Jesus, a cada dia, a cada instante, uma oportunidade de mostrar que está aprendendo o Evangelho de Jesus. Para quê? Para fazer a autotransformação. Vejam quanto é importante essa autotransformação, segundo o apóstolo Paulo, e eu volto ao que diz a Bíblia. A Bíblia é bonita quando a gente sabe tirar o espírito da letra, do que ela quer dizer nas palavras, mas não exatamente aquilo que está escrito, porque a Bíblia foi escrita numa linguagem figurada. Veja o que diz Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha quanto ainda nos falta para que nós tenhamos a compreensão da amplitude desse Evangelho. Já não sou eu quem vivo. Já não sou eu quem vivo. Por quê? Porque a partir do momento que eu quero entrar no Evangelho de Jesus, eu não posso mais pensar no meu viver. Eu tenho que pensar no meu conviver e fazer com que os outros também vivam. Exatamente como Jesus fez. Ele recriminou alguém, ele disse, não, você é o fariseu, cai fora daqui, eu não vou falar contigo. Ele tinha que falar e ele falou. Vós hipócritas, ele falou. Quando disse, não façam isso não vos convém. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer? Que nós precisamos usar Jesus como modelo e guia. Modelo no quê? No agir. E guia. Eu sou o caminho. No agir. A partir do momento que optamos pelo caminho da autotransformação, o Cristo, a essência divina que somos, vai se desenvolvendo gradualmente no processo de autoiluminação, gerador da felicidade plena por estar em sintonia com Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, que ama a todos nós e nos ensina que Ele é o caminho para a verdade e o caminho para a vida. Num processo gradativo. O que Ele queria? Ele não queria passar num processo gradativo. Vamos buscar pela lei de causa e efeito. Seu Darcy, há 5, 10, 20 mil anos atrás, falou contra as leis divinas? Para resgatar o dívida que ele tem, o que ele vai fazer? Ele vai falar a favor. É assim que o devedor paga a conta. É assim que funciona a lei divina. Que idade nós temos? Trilhões de anos. São trilhões de reencarnações, gente. Sábado tinha pessoas lá no encerramento, lá em Galvão, que ficaram assim, ó.
E não quem nunca está, quem está lá 10 anos, 8, 9 anos, 8 anos, 7 anos, que ficaram pasmos ao saber a nossa idade. E com essa idade nós sequer sabemos usar as nossas energias. Quanto nos falta ainda? Nesse caminho de autotransformação e de autoiluminação, somos convidados a fazer o bem no limite de nossas forças. Por quê? Porque dentro da questão 642 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que para Deus e assegurar uma posição, para agradar a Deus e assegurar uma posição futura, bastará ao homem que não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, nós vamos responder pela omissão. Quando nós nos furtamos a fazer aquilo que nós somos convocados a fazer, nós vamos ser responsabilizados. Se desse bem que eu não fiz resultar um mal para alguém, eu vou ter que resgatar isso. Isso vai constar no meu livrinho. A tua preguiça, Darcy, foi responsável pelo mal que aconteceu para aquela pessoa. Você poderia ter ido lá, você poderia ter falado com ela, você poderia ter dado um passe, você poderia ter dado uma palavra de estímulo, você poderia ter ouvido ela. Complicado? É complicado. Portanto, aqueles que dizem, mas o que ele disse, eu nunca fiz um mal para ninguém. Eu pergunto, e o bem? Para quem? Será que já começou a fazer o bem assim mesmo? Não estamos julgando, estamos questionando para que nós aprendamos a nos auto-questionarmos. Todos nós somos convidados a nos transformar, até que possamos dizer, como o apóstolo Paulo fez, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Agora eu pergunto, nós já estamos deixando o Cristo viver em nós? Nessa época de Natal em que nós amolecemos o nosso coração, que nós conseguimos ver o próximo de uma forma um pouco mais compreensiva, porque somos tocados por essa energia, por essa vibração natalina. Será que nós já temos um lugar para o Cristo viver em nós? Nós já arrumamos um lugar para Ele? Ou o que está morando aqui dentro é ou eu quero, ou tem que ser assim, eu desejo assim, eu vou naquele lugar, porque eu não posso ir na igreja sábado porque eu tenho um jantar. Eu não posso ir visitar um doente porque domingo ou sábado de tarde eu tenho jogo de bola. Não que tu não possa praticar, é saudável, mas lembre-se, dá um tempo para cada coisa. Paulo de Tarso é o grande exemplo que fez o bem no limite de suas forças. Por isso é que diz que o Cristo vive nele. Todos somos convidados a fazer o mesmo, para que sejamos plenamente felizes, trilhando o caminho da autotransformação. Como é difícil buscar a felicidade, né? Como é difícil achar a felicidade. Por quê? Porque a pessoa acha que alguém vai vir e vai entregar a felicidade para você. Não, ninguém vai vir e te entregar a felicidade. Você vai encontrar a felicidade à medida que você consegue se sintonizar com Deus. De você olhar lá fora e ver que aquela árvore é uma maravilha feita por Ele,
que transforma a poluição que sai do teu pulmão e te devolve o oxigênio purinho. E saber que Deus está no cantar de um passarinho, que Deus está na natureza como um todo, numa flor, numa semente, num fruto, num caule, numa folha, numa raiz que serve para a nossa alimentação. Isso é felicidade. De saber que o sol levanta todo santo dia, nos dando luz e dando energia, fazendo um trabalho que nós não temos a mínima ideia de limpeza do planeta. E mesmo assim, nós esquecemos de dizer: Jesus, muito obrigado pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Por isso que nós esperamos que a felicidade venha até nós, que ela venha caminhando até nós. Que venha dentro de um carro, que venha com um caminhão, com um ônibus. Outros já são mais exigentes, querem que venha de avião, para vir ligeiro. Né? Não é. A felicidade é você se sintonizar com Deus. Não existe felicidade maior do que você poder sentir Deus em tudo e em todos os momentos. Até nas dificuldades. E aí vem um aspecto que é uma necessidade urgente da nossa transformação. Eu digo da população como um todo. Que nós estamos recebendo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, mas não aquilo que nós desejamos. Ah, Darcy, mas eu gostaria isso, eu gostaria aquilo. Eu também gostaria certas coisas. Agora, essas coisas nos convêm? Elas vão nos fazer bem? Muitas pessoas dizem: Darcy, mas se eu ganhasse a Mega Sena, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E aí eu pergunto: Marcelo, você trocaria o direito de ver que o senhor tem nos seus olhos por uma Mega Sena? Não, né? Não trocaria. Então ele já ganhou uma Mega Sena. A Mega Sena, uma Mega Sena, 60 milhões, mas ele não trocaria os 60 milhões pela capacidade de visão. Então ele já ganhou a Mega Sena, mas nós nem nos lembramos. Quanto daria a pessoa para sair de uma cadeira de roda? Uma Mega Sena, 2 Mega Sena, para ter o direito de caminhar? Quanto daria alguém para ter o direito de ouvir? Por isso que nós temos um compromisso em fazer o bem. Deus já fez o bem com nós. Nos deu olhos, nos deu ouvidos, nos deu o direito de falar, nos deu perna para nós poder andar, nos deu os braços para poder dar um abraço, para poder estender uma mão a quem precisa, poder dar um passe em alguém. Quantas bênçãos nós ganhamos e nós ainda não acordamos para o compromisso de fazer o bem. Porque quanto maior é esse meu compromisso, mais eu me aproximo de Jesus, mais o Cristo vive em mim. E quanto mais ele vive em mim, menos eu vivo. Tanto menor, por consequência, é o meu sofrimento. Quanto mais Jesus eu tenho dentro de mim, menos eu tenho dor, menos eu tenho angústia, menos eu tenho ansiedade. Por quê? Porque Jesus é o lenitivo, é o curativo, é o remédio, é a saciedade, é aquele que satisfaz. Mais do que isso, estamos chegando, nos aproximando do dia de Natal, e todos rezam o Pai Nosso e dizem: venha a nós o vosso reino. Onde é que Jesus veio para estabelecer o reino de Deus? Para que esse reino de Deus venha até nós, qual é o local que ele se estabelece? O nosso coração.
Isso está no livro Pai Nosso. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus no coração do homem. Para quê? Para que ele, através da autotransformação, admita tudo isso que eu estou colocando até agora, para que o Cristo possa viver em nós. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Eu tenho que oportunizar isso. Mas nós preferimos fazer o que no nosso coração? Guardar raiva, rancor, ódio, sentimento de vingança. Quando uma pessoa faz coisa errada, tem um santo remédio que vai funcionar sempre. O Pai Nosso. 1, 2, 10, 20, 100, 1000. É um remédio que vai funcionar. Ah, Darcy, mas eu fiz tudo isso, mas não resolve. Dê tempo ao tempo. As sementes de amor, isso já falei aqui, elas não são perecíveis. As sementes de amor são eternas, elas vão durar para a eternidade. E a semente de amor só vai frutificar, só vai crescer, desenvolver e frutificar e poder reproduzir a 100 por 1, a 60 por 1 ou a 30 por 1, quando a terra está adequada para isso. O tempo vai transformar a terra, o universo vai avançar e todos vão avançar dentro. Uns mais rápido, outros mais lento. Por isso, quando alguém nos faz alguma coisa que nós não gostamos, reze por ele. Reze para que ele volte aqui à sintonia com Jesus. Porque os que estão fora de sintonia é que estão fazendo as coisas de forma equivocada. Reze. Reze para o anjo da guarda daquela pessoa. Cada um tem o seu. Né? Reze para o seu anjo da guarda. E as coisas melhoram. Se o reino de Deus está em nosso coração, na nossa Páscoa, como é que está o reino de Deus dentro de mim? Para esse Natal, não Páscoa, para esse Natal. Ele já vai ter lugar para estabelecer o reino de Deus dentro de mim? Ou eu ainda estou pensando que Natal é um conjunto de luzes na cidade que se acendem à noite porque o comércio quer mostrar o que tem de novidade? Ou o Natal é chocolate, é presente? Ou o Natal é um pinheirinho cheio de bolinha luminosa, com pisca-pisca, umas velinhas? Se o Natal for só isso, Jesus perdeu a viagem dele que ele fez entre nós. Porque o Natal é muito mais do que isso. É a nossa obrigação de voltarmos, de nós comemorarmos a vinda dele, o nascimento dele aqui sim. Mas especialmente Natal é época de nós fazermos uma avaliação a cada Natal, quanto ele conseguiu estabelecer o reino de Deus em nosso coração. Quando nós conseguirmos preparar o reino de Deus em nosso coração, nós vamos chegar numa conclusão muito bonita. E é o grande equívoco da humanidade pensar que Natal é dia 25 de dezembro. Por que, doutor Marcelo? Por que, peraí? Porque se nós realmente fizermos isso que Paulo nos pede, exatamente isso que Paulo nos pede, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou por mim. Nós vamos saber que Natal tem que ser todo segundo da nossa existência. Porque daí sim, o Cristo viverá em nós. E já não seremos nós que estamos vivendo. Pensem nisso, que Jesus dê um feliz e abençoado Natal para cada um e cada uma. E se lembrem
que nesse Natal, o único que merece a festa é Jesus. Portanto, na ceia de Natal, tenham a coragem, onde quer que estejam, e convidem Ele para se assentar em vossa mesa. Porque se a família se reunir, 2 pessoas ou mais se reunirem em nome dEle, lá Ele estará. Onde 2 pessoas ou mais estiverem reunidas, lá eu estarei. Portanto, lembre-se, se você estiver sozinho e convidar o teu anjo da guarda para sentar junto contigo na mesa, Jesus também se fará presente, porque você e o teu anjo da guarda já são 2. E ele disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, lá eu estarei. Que ele possa estar na nossa ceia, no nosso Natal, mas especialmente que nós saibamos e tenhamos a coragem de preparar o nosso coração para que ele tenha um lugarzinho para fazer morada. Pensem nisso e que ele nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado então, irmão Darcy.